Há uma palavra de Deus e nós preparamos uma mensagem, as 7 áreas da vida abundante, João capítulo 10, versículo 10. E hoje à tarde eu não fui para o almoço, eu saí do Café com Palavra e eu não fui para o almoço e subi para o meu escritório e fui orar ao Senhor e continuar estudando sobre o tema dessa noite. E depois da mensagem, o Espírito Santo falou ao meu coração: você gostou da mensagem? Eu falei: eu gostei. Ele falou: que bom, porque você vai falar sobre andar debaixo de uma palavra. Eu queria convidar você a entender, se você estiver nos visitando e não conhecer a nossa rotina, esse é o momento em que nossas crianças vão para a escola Kids, para a igreja Kids. Então, se você que nos visita tem uma criança, pode entregar às nossas professoras, elas estarão sendo encaminhadas para a escola Kids, para a igreja Kids. Andar debaixo de uma palavra. O pessoal do setor 7, por favor, me perdoe, mas esse tema veio, era 5h55 da tarde. Eu já estava aqui dentro. Andar debaixo de uma palavra. Talvez a gente não consiga concluir essa mensagem hoje, por isso talvez tenhamos 2 partes dela. Mas eu quero que, em primeiro lugar, você abra o seu coração. Permita que Deus fale com você. Permita que Deus traga uma palavra que renove a sua fé, que gere em você a certeza de que você não está só, de que o Senhor está com você, de que Ele caminha com você, e essa caminhada, ela não é nesta terra, ela começa aqui, mas ela perdurará por uma eternidade. Viveremos uma eternidade com Deus. Aqueles que me conhecem já sabem como dizer que eu tenho um caderno, vou anotando coisas para eu perguntar a Deus quando eu chegar na eternidade. Sabe, eu acredito que o pastor Antônio vai querer conhecer mundos, planetas, passear por aí. Eu acredito que o Alex vai querer andar com os anjos para cima e para baixo, grandão, tamanho dos anjos, vai querer andar com os anjos. Quanto mais gente quiser conhecer o céu, mais espaço eu vou ter ali para ficar do lado do trono de Deus, fazendo perguntas. E essa noite eu queria que esse desejo brotasse em seu coração, o desejo de estar ao lado do trono de Deus. Sabe, a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Está falhando o microfone? A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Amados, não são todos os que habitam no esconderijo do Altíssimo, porque o texto ele termina dizendo: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O descanso está para os que habitam. Há uma correlação entre habitação e descanso. Nós estamos falando de fé. Nós estamos falando de uma jornada. Eu estou parecendo um robô, né? Toda hora essa é uma caixinha de mim. E essa noite eu quero que seja gerado no seu coração o desejo de habitar nesse lugar. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 6 e o versículo de número 24, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 24. E eu peço que você não feche a sua Bíblia, mantenha ela aberta, porque nós iremos utilizar a Bíblia hoje muito.
2 Reis, capítulo 6, versículo de número 24. E olha o que o texto bíblico nos diz. Preste atenção. Eu estou usando a versão Almeida Corrigida e Fiel. E diz assim: e sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria. Ei, olhe para mim. O que é que houve em Samaria? Uma grande fome. Não foi uma fome qualquer. A Bíblia nos relata que era uma fome tamanha que ela dá ênfase nessa fome. Houve uma grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Sabe, amados, há desertos em nossas vidas que demoram tanto, que nós imaginamos que nunca irão passar. Há deserto que nós vivemos, que parece que eles nunca vão passar. E os samaritanos estavam vivendo um deserto, de uma fome tão extrema, que jumento, uma cabeça de jumento, valia 80 peças de prata, que o esterco de uma pomba valia 5 peças de prata. E sucedeu, versículo de número 26, que passando o rei, aqui era o rei Jorão, sucedeu que passando o rei Jorão pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo: acode-me, ó rei meu senhor. E ele, o rei Jorão, lhe disse: se o Senhor, e aqui ele está falando de Deus, se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Se Deus não pode fazer algo por você, porque você acha que eu poderei fazer? Da eira ou do lagar? Olha, ele usa duas expressões importantes. Eira é um lugar batido, é um chão encimentado, é um lugar próprio para debulhar grãos, para secar trigo, para limpar legumes. É um vasto pedaço de terra que muitos de nós conhecemos como quintal. E ele diz também, ou do lagar, isto é, do lugar de prensar uvas. E o verso 28, disse-lhe mais o rei: que tens? E ela disse: esse que tens aqui, o que você quer, o que você deseja? E ela disse: esta mulher, e ela aponta para alguém que estava do lado dela. Ela diz: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Amados, a situação de Samaria era tão caótica, tão deplorável, que eles chegaram ao patamar do canibalismo, comer os próprios filhos, cozinhar os filhos sem tempero e comê-los. O cerco era tão grande, a cidade estava sitiada. Samaria, a capital, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, estava sitiada. O verso 29 diz: cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Sabe, majestade, a gente cozinhou meu filho, a gente preparou meu filho e nós comemos meu filho. Mas, dizendo-lhe eu a ela no outro dia: dá cá o teu filho, para que comamos. Sabe o que ela fez? Escondeu o filho. Ela não deu, ela escondeu o filho. E o verso 30 diz: e sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, ele rasga as suas vestes e ia passando pelo muro. Quer dizer, ele estava inspecionando a cidade. E o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne, isto é, pano de saco. O rei se vestiu de pano de saco. Sabe, amados, pano de saco e cinzas. Havia no corpo do rei Jorão, pano de sacos e cinza, elementos que serviam no Antigo Testamento para demonstrar três coisas importantes. Por favor, olhe para mim.
Saiba que Deus está falando com você. E nós não terminaremos essa mensagem hoje, porque há muita coisa de Deus para a sua vida essa noite. A primeira coisa que eu entendo e que eu aprendo: pano de saco e cinza fala com uma pessoa ou com um povo acerca de uma grande tristeza. Quando eu estou muito triste, eu visto pano de saco e eu jogo cinzas em mim. Davi fez isso. Davi joga cinza sobre ele, dizendo: Deus, não mate o meu filho, o filho do adultério, o filho do pecado, o filho do afastamento do Senhor. Eu entendo também que pano de saco e cinza simboliza momentos de arrependimento. Pano de saco não é para ser usado como moda, é sinônimo de arrependimento. Quer dizer, eu pequei. Jorão estava dizendo: eu estou jogando cinza, porque há uma tristeza em mim, em ver que há pessoas que estão comendo pessoas. Há um pecado nacional aqui. Eu estou me arrependendo desse pecado. E pano de saco e cinza simboliza também humilhação. Você está comigo, amém? Alguém foi embora? Então vocês não fazem parte dos 9.700. Vocês são os 300. E os fortes entenderão. Aleluia. Versículo 31. E disse: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Quem falou isso? Jorão. Estava então Eliseu assentado em casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse aos anciões: vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, pois, que quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Pastor, não entendi nada. Eliseu está dizendo: está vindo o mensageiro, ele está trazendo uma mensagem, e antes que o mensageiro chegue, a mensagem é: o rei mandou arrancar a sua cabeça. E o recado que eu, Eliseu, tenho para vocês, anciões: fechem as portas. E ao fechar as portas, quando o mensageiro tentar entrar, vocês vão empurrar a porta abaixo, com o mensageiro e tudo. Vai derrubar a porta em cima do mensageiro e vai dizer: o seu senhor, isto é, o rei Jorão, está vindo atrás de você. Eliseu está perguntando se eles não estavam ouvindo os passos de Jorão, pois Jorão estava chegando para exterminar a vida dele. Sabe, amados, aqui eu entendo que nós precisamos ter uma escuta, ei, olhe para mim, espiritual ativa. Sabe qual é o grande problema nosso? É a falta de escuta espiritual ativa. Nas quinta-feiras, você está sendo ensinado, nos momentos de intercessão, a calar a sua voz, a calar a voz do eu, a calar a voz do inimigo, a pedir o Espírito Santo que te ensine a orar, porque nós não sabemos orar como convém. E isso está nesse marca-texto que está à disposição de todos vocês. Mas tem um momento lá que você é ensinado a ficar calado, porque enquanto você conversa, Deus se cala. Mas quando você se cala, Deus brada na terra dos mortais. Quando a gente fica em silêncio e diz: Deus, fale, porque o teu servo ouve. Deus vem com voz de trovão, ou vem como um cício suave, mas a sua voz muda e estremece as estruturas da nossa existência. E estando ele ainda falando, verso 33, eis que o mensageiro descia a ele: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor. Isso é o que nós lemos, amados, até o versículo 33. Mas ainda com a sua Bíblia aberta, eu quero ler mais 2 versículos, o capítulo 7, para que a gente comece a mensagem.
versículo 1 é a sequência e versículo 2. Então, capítulo 7, versículo 1 e versículo 2. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Você está comigo, amém? Você achou isso na sua Bíblia? Sim ou não? E aqui nós temos um problema. Olhe para mim, aqui nós temos um problema. Olha o que Eliseu diz: ouvi a palavra do Senhor. Eliseu está dizendo: escutai a palavra do Senhor. Aqui nós temos um problema. O grande dilema é que nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Nós pedimos a Deus alguma coisa: Senhor, eu vou avançar. Se o Senhor me disser que eu devo ir, aí a resposta não chegou ainda. A gente avança. Por quê? Porque oramos. Mas as coisas não funcionam assim. Não é o simples fato de orar que me dá a legalidade para avançar. O que me dá legalidade para avançar é a resposta de Deus, é o seu sim ou o seu não. Isso me dá legalidade para avançar diante da vontade do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: amados, por favor preste atenção, porque esse texto é fantástico. Um camarada que estava encostado no rei. Sabe aqueles camaradas, cabide de emprego. Provavelmente era um cabide de emprego aqui, encostado no rei. Quando o profeta, ele profetiza, dizendo: amanhã vai ter fartura. Olha o que o cara diz: eis que ainda que o Senhor fizesse as janelas do céu se abrir, poderiam isso acontecer? E ele disse, Eliseu: eis que verás com os teus olhos, porém não comerás. Você consegue fechar seus olhos aí? Senhor, eu quero ser ministrado essa noite. Eu quero receber palavras vindas do alto. Eu quero ser arrebentado, esmiuçado. Eu quero que o eu seja destronado e a glória manifesta do Senhor. Venha sobre nós. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. Tudo é sobre ti. Por isso, Deus, manifeste teu poder e a tua graça em nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, para que nós possamos prosseguir, você precisa entender o contexto bíblico. Precisamos voltar um pouco à história bíblica, e a gente precisa entender um pouquinho do contexto de Israel. Somente 3 reis puderam governar sobre as 12 tribos de Israel: Rubem, Simeão, Judá, Isacar, Zebulun, Dan, Naftali, Gad, Aser, Benjamim, Efraim e Manassés, sendo Efraim e Manassés filhos de José. Somente 3 reis puderam governar sobre essas tribos: Saul, Davi e Salomão. Eles governaram. Após a morte de Salomão, Roboão, filho de Salomão, assume o reinado no lugar de Salomão. Então, você pode estar se perguntando: o que isto tem a ver com a mensagem de hoje? Salomão pecou, e pecou diversas vezes.
eu quero mencionar 3 grandes pecados de Salomão. O primeiro pecado de Salomão foi desobediência à palavra do Senhor. O segundo grande pecado de Salomão foi desvio de coração. Ele desviou o seu coração. O terceiro grande pecado de Salomão foi idolatria e altares pagãos. Esses 3 pecados geraram consequências espirituais e políticas sobre Israel. O primeiro pecado foi o pecado de desobediência da palavra de Deus. Sabe, amados? Desobedecer. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 e 2 diz assim: o rei Salomão amou, 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 e 2 diz: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, moabitas, amonitas, endonitas, sidonias e etéias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel para não se envolver. O envolvimento de Salomão com essas mulheres fez com que ele desobedecesse a palavra de Deus. Salomão tomou para si 700 esposas, e ele teve 300 concubinas. Talvez você esteja pensando: uau, não tem nada de uau aí. A vida de Salomão foi um verdadeiro deslizar, um empurrar ladeira abaixo. Essas mulheres eram oriundas, eram vindas de países que expressamente idolatravam ídolos, idolatravam, e além da idolatria, elas também tinham sacrifício de crianças. A sua desobediência não é somente pessoal, ela é institucional. Nunca carregue em seu coração a certeza de que seu pecado atingirá somente você. O seu pecado alcançará você, sua família, sua geração. Amados, com o pecado não se brinca. E Salomão brincou. Salomão, ele comprometeu a fidelidade dele com Deus por causa de mulheres. Ele desvia o coração. É o segundo pecado que ele tem: desvio do coração. Sabe, a Bíblia diz que em 1 Reis, capítulo 11, verso 4, fala assim: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração, levando ele a adorar outros deuses. O seu coração não era perfeito para com o seu Senhor, como era o coração do seu pai Davi. O pecado de Salomão começou no coração. Sabe, mesmo Salomão tendo recebido sabedoria divina, mesmo Salomão tendo recebido riqueza, mesmo Salomão tendo recebido paz, mesmo Salomão tendo recebido honra, ele permitiu que o amor às 700 esposas e a influência delas levasse ele a um secretismo religioso e a apostasia à palavra de Deus. Sabe, há uma advertência bíblica para nós. Você está comigo, amém? Vai doer, pastor? Vai. Quem vai para Jugal está acostumado, o lombo está grosso. Quem não vai para Jugal, o lombo está mais fino, vai doer um pouco mais. Mas hoje vai doer. Sabe o que a Bíblia diz? Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobretudo, o que se deve guardar é o que, amados? Guarda-o, porque dele procedem as fontes da vida. Salomão era sábio, mas não guardou o coração. Deixou com que mulheres que ele não deveria se envolver. Na nação de Israel não tinha 700 mulheres israelitas que ele pudesse se envolver. Por que buscar lá fora? A gente imagina que as coisas lá fora são melhores do que as coisas aqui de dentro. Até o dia que a gente se vê deitado em uma cama
e se sente um lixo no outro dia de manhã. Sabe, amado, guardar o coração aqui envolve ensinamentos essenciais para a minha vida cristã. Amém? Quer saber quais são? Primeiro, filtrar o que entra no seu coração. Ei, filtre o que entra no seu coração. Pastor, não entendi. Seu coração não é um depositário de lixo para você permitir que qualquer coisa seja guardada lá dentro. Eu ouvi um crente aí. Tem mais crente aí? Amém? Você precisa filtrar o que você vê. Você precisa filtrar o que você ouve. Você precisa filtrar o que você lê. Você precisa filtrar o que você alimenta a sua mente que chega no seu coração. Segunda coisa, confrontar aquilo que está habitando em seu coração. Confronte. Sabe, você precisa confrontar. Ei, sonda teu coração, amado. Vê se no teu coração está guardado lá dentro um potinho cheio de mágoa. Deus está falando aí, amém? Vê se tem guardado lá um potinho cheio de rancor, desejos ocultos, crenças limitantes. Vê se tem guardado traumas não tratados. Sabe, confronte isso com fé. Leva para a cruz. Procure seu conselheiro, procure seu pastor. Pastor, a sua pregação me fez entender que eu tenho um pote aqui cheio de falta de perdão. O que eu faço com esse pote? Vamos quebrar e jogar fora. Vamos jogar fora. Vamos botar na cruz. Vamos chegar lá nós dois chorando. Foi na cruz, foi na cruz. Tem gente aí que conhece. Castigados em Jesus, foi ali que meus olhos. Aleluia! Você está pegando a visão aí, amados? Confronte! É pecado? Não tem lugar no meu coração. Ele é morada do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, alinhe o teu coração com a palavra. Alinhe seu coração com a palavra de Deus. Busque meditar na palavra, busque entender a palavra, busque se purificar na palavra, busque direcionamento da sua vida na palavra de Deus. Mas eu disse que eram 4 e tem mais uma. Quando você guarda o seu coração, você vai viver uma vida de oração e de vigilância. Vigiai e orai. Você precisa viver uma vida de oração, de vigilância, mantendo comunhão com o Espírito Santo, sensibilidade. Só assim. Ei, não são todos que ouvem a voz de Deus. A voz de Deus é para aqueles que vigiam e que oram. Há momento que a sua oração vai ser um berro, um brado, um grito. Há momentos que você vai estar na entrada da igreja e vai ver ele vai passar e você vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas há momentos que os outros vão estar gritando e você vai estar com a sua voz em silêncio, ouvindo Jesus passar. Sabe, amados, o outro pecado de Salomão foi a idolatria e altares pagãos. Esse é o terceiro pecado dele. Sabe o que diz em 1 Reis capítulo 11 versículo 7 e 8? Então edificou. Amados, quem construiu o templo de Salomão não é o Edir Macedo. Vamos lá para trás. Quem construiu o templo de Salomão? Salomão. Deus falou: não vai ser você, Davi, vai ser quem? Teu filho. Então quem construiu o templo de Salomão? Lá da Celso Garcia, agora foi Edir Macedo. Mas lá atrás foi quem? Foi Salomão. Amém, sim ou não? Olha o que o verso
de número 7 e 8, do capítulo 11 de 1 Reis, diz: então edificou Salomão um altar a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está em Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrifícios a seus deuses. Salomão se distanciou tanto de Deus que ele construiu altares a deuses pagãos. Salomão não apenas tolerou a idolatria. Salomão, ele participou, ele cultuou, sabe, ele fez cultos a Moloque. Moloque, amados, para você que não sabe, é um demônio que requer sangue de crianças. Moloque é um demônio que requer sangue de crianças. E isso é tão sério que hoje a forma espiritual de Moloque saciar a sua sede por sangue é através de abortos que acontecem. E se você quiser saber mais sobre isso, venha na quinta-feira na nossa intercessão. Êxodo capítulo 20, versículo 3 a versículo 5 diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, nem embaixo da terra, nem na terra, nem se curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Sabe, amados, Isaías 42, versículo 8. Há muitos versos hoje, e eu quero trazer muitos versos, porque pregação sem versos, pregação sem Bíblia é coach. E na promessa nós não temos isso, não. Promessa é palavra. Quem impera nesse lugar é Jesus. E sabe o que ele manda lhe dizer? Isaías 42, versículo 8: eu, o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de esculturas. Deus está dizendo, a glória dele, ele não reparte com ninguém. Deus não reparte a glória dele com músico, não, amados. Músico que sabe, acha que é a última bolacha do pacote. Eu quero dar um recado para eles. Deus não reparte a glória dele com pastor, não. Os pastorzinhos que acham que é a última bolacha do pacote. Deixa eu dar um recado para esses pastorzinhos também. A última bolacha do pacote não presta. É uma farinha velha. Não presta, não. Deus não reparte a glória dele com ninguém. Nem com músico, nem com pastor, nem com ministrante, nem com evangelista, nem com missionário, nem com ídolos, com ninguém, porque ele é santo. Eu sou santo, diz o Senhor. E aí houve consequência? Claro que há, amados. O pecado traz consequências catastróficas. Ei, pastor, quase não saiu a palavra, hein? Lembrei do Senhor. Catastróficas. 1 Reis capítulo 11, versículo 11 diz: assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isso em ti, que não guardastes a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei ao teu servo. Deus dividiu o reino de Israel. Amados, deixa eu trazer um pouco da importância do pecado para a sua vida. Vocês se lembram de Abraão? Amém? Sim ou não? Vamos lá, gente, acorda, sim ou não? Sim. Aleluia. Amor, eu quero jantar hoje, já que eu não almocei. Aquela picanha maravilhosa que você faz, amor. Deus, é Deus purinho. Abraão
vai para um lugar. Não pergunta os nomes não, amados, porque nome, esses negócios assim, é com o pastor Antônio. O pastor Antônio é que tem as sabedorias aí de saber o lugar, ano, data, essas coisas. Um dia quando eu crescer eu chego lá. Aí Abraão vai para um lugar, chega lá, a fome acocha. Aí Abraão tem uma ideia brilhante. Amados, pecado só tem ideia brilhante, né? Pecado não tem ideia homo, não tem ideia veja, só é brilhante. Quem pegou a referência se deu bem, né? É forte, né? Lá na EFOL tinha uma irmãzinha que ficava o tempo todo, é forte. Aí nós pegamos o costume com ela. É forte. Aqui do norte para cima. Então, amados, ele tem uma ideia brilhante. Qual é a ideia brilhante de Abraão? Vamos para o Egito. Amados, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer no Egito? Eu não entendo como é que você está caminhando rumo à terra prometida, lugar de abundância. Aí surge um abençoado marido, a esposa, um filho, e fala: pai, vamos voltar para o Egito. Aí lá vai Abraão, volta para o Egito. Chega lá, o faraó olha para a mulher de Abraão, que nessa época era Abrão, e diz assim: a bitela é bonita, dá um bom caldo. Vamos fazer o seguinte: posso ficar com ela? Morrendo de medo de morrer, covarde que só. Não é o tipo de homem da promessa, nós caia tudo no braço lá, mas a mulher nossa não mexe não. Nós chamávamos o Wallace, Léo, chamava o Lince, esses caras que os bração é maior assim, ia para cima. Como é que é? Oxi, pensa aí o branco. Branco, aquela barba ali, você não sabe o que está escondido ali atrás daquela barba, amados. Se ele botar a mão aqui assim, vou mostrar como é que ele tira. Ele botou a mão aqui, ele pode fazer isso, ó. Sai uma espada naquela barba. Ali o negócio é poderoso. Aí sabe o que ele fez? Ele virou e falou assim: sim, você gostou dela? Gostei. Ela é o que? Sua irmã. É minha irmã. Amados, ela era meia irmã. Antes de quê, amados? Casar. Casou, acabou. Virou esposa. Virou esposa. Ok? Está comigo, sim ou não? O homem é solteiro. Ele tem o quê? Amigas. Ele é casado. Ele tem o quê? Singular. Amiga. É uma só. E o resto é inimiga. Pegou a visão? As mulheres que concordam comigo aplaudem o Senhor então, aí. Ei, mulherada de Deus. É minha irmã. O faraó leva ela embora, prepara, ajeita tudo. De noite, Deus livrou Abraão. Deus vira para o ímpio e fala: não mexe nela não, porque ela é minha. No outro dia, o faraó chega lá: rapaz, que loucura essa que você fez? Você perdeu o juízo. Eu podia estar morto, não era por você não, era pelo seu Deus. Olha que vergonha, amados. Um ímpio dando testemunho para um crente. Pensa aí. Ó você furando a fila, ó você pegando acostamento. Aí quando você está lá na frente: ué, você não é lá da promessa? Bonitão. Daí, amados, vocês estão comigo, amém? O que aconteceu então? O pecado de Abraão levou os seus descendentes a se tornarem escravos no Egito por 400 anos. Deus disse a Abraão: por causa do teu pecado, a tua descendência será escrava nesta terra, no Egito, por 4 gerações. Amados, as consequências do pecado de Salomão geraram a divisão do reino de Israel. Roboão, ele entra e ele assume. Amados, sabe,
Não importa como é que você começa as coisas. A pastora já falou isso aqui. Eu quero repetir essa frase da pastora. Eu escrevi aqui, mas eu complementei, viu, pastora? Tinha que botar um negocinho a mais, né? Eu quero que você saiba que não importa como é que você começa a sua história cristã. O que importa é como você termina. Salomão começou bem, mas terminou mal. Seu exemplo nos mostra que sabedoria sem obediência leva-nos à ruína. Não basta ser sábio, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Começar bem não garante que você vai terminar bem, mas começar vigiando e vigiando e vigiando até o fim lhe garantirá o sucesso em nome do Senhor Jesus. Sabe, eu aprendo com a história de Salomão que um coração dividido não agrada a Deus. Um coração dividido não agrada a Deus. Tiago capítulo 1 versículo 8 diz: o homem de ânimo dobre. O que é isso? Um homem de ânimo dobre é um homem de coração duplo. Um homem de coração duplo, ele é inconstante. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. A Bíblia diz que é impossível você servir a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou você agrada o outro e desagrada a um. Eu aprendo também com a história de Salomão que liderança. Quantos querem ser líderes aqui? Deixa eu ver a mão. Levanta a mão aí. Amém, amém, amém. Os corajosos, vai levantando a mão. Amém, amém. Pode ser líder na empresa. Deixa eu dizer uma coisa para você que quer ser líder. Liderança exige santidade. Sabe por quê? Porque você vai influenciar gerações. Ser líder é influenciar a vida de pessoas. Poliana, na quarta-feira ou no domingo, eu não me lembro, sou péssimo nisso, mas eu me lembro o que aconteceu. Profetiza sobre a minha vida, legado. Sabe, alguns de vocês talvez teriam saído daqui dizendo: uau, houve uma profecia para a minha vida. Eu saí daqui dizendo: meu Deus, tem misericórdia. Eu senti o peso da profecia em minha vida. Eu senti que liderança exige de nós santidade. Sabe, o declínio espiritual, amados, de Salomão, ele não foi repentino. Nenhum de nós caímos do dia para a noite. Ele é progressivo. Satanás não vem, pum, se mostra a você e você cai de vez. Ele é progressivo. E a fidelidade a Deus não pode ser substituída por alianças humanas. Quantas vezes nós trocamos a nossa fidelidade a Deus por alianças humanas? Salomão foi um rei de obras grandiosas, mas também foi um rei de grandes despesas. Gastou muito, sabe? Fez com que os impostos crescessem. Qualquer aparência é mera coincidência. Então fez com que os impostos crescessem. Como é que é o nome? IOF, né? Havia IOF na época. O ICMS aumentou, porque ele construiu muito. Mas o que Salomão construiu? Templos para ídolos. Amados, olhe para mim para você entender o que eu estou dizendo. Nós retiramos as ofertas hoje já? Sim ou não? Alguém me lembra aí? Não. A oferta não é para templos a ídolos. Não é para massagear egos humanos. Salomão
gastou muito, porque ele pegou muito do dinheiro do povo de Deus para construir postes ídolos e adorar, e as suas mulheres adorarem a Baal, a Moloque e a tantos outros deuses. E isso gerou uma carga tributária enorme. E aí ele morre e a dívida fica. Amados, a dívida não morre com você não, viu? A dívida fica pro herdeiro. Você sabia disso, né? Sabia não? Pois é, então cuidado com as despesas que você faz, porque para quem não sabe, amém? A câmera aqui está mexendo? Dá para mexer? Dá para descer? Não, né? Deixa eu falar, amados. Roboão assume o trono. E aí o Roboão faz, sabe o que? Ele vai buscar conselho de jovens. O que eu devo fazer? Por quê? Porque Roboão queria aumentar a carga tributária para pagar a dívida. Queria aumentar a carga tributária. O povo a carga estava pesada, o povo estava cansado, o povo não tinha mais da onde tirar dinheiro. Mas Roboão queria e foi buscar os jovens conselheiros. Ele ignorou o conselho dos mais idosos. Você está ainda comigo, amém? Estou terminando. Eu vou terminar aqui. Roboão então despreza o conselho dos idosos. Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz: não havendo conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios capítulo 15, versículo 22 diz: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Ainda em Provérbios capítulo 24, versículo 6 diz: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão de muitos conselheiros. A decisão de Roboão de manter mais impostos, mais tributos, gera revolta na nação de Israel. E 10 tribos então se rebelam contra Roboão, e o povo de Deus se divide. Amados, Jesus, ele tem um encontro com um jovem endemoniado, e no momento da expulsão daquele demônio, um fariseu, ele diz assim: quem está expulsando esse demônio é o próprio Beelzebul. Jesus, conhecendo o pensamento deles, diz: casa dividida não subsiste. Israel dividiu. De um lado vai Judá e Benjamim, o reino do sul. Do outro lado vai as demais tribos: Ruben, Simão, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isacar, Zabulon, Efraim e Manassés. Eles se tornam o reino do norte, cuja capital é Samaria. E você vai se lembrar quem eram os samaritanos. Os samaritanos era aquele povo que os judeus não passavam pela terra deles. Os samaritanos é aquele em que a mulher que Jesus encontra-se com ela no poço de Jacó era uma samaritana. O reino é dividido, e a divisão do reino causa destruição do povo de Deus. Nunca mais o reino do norte consegue subsistir. O reino do norte é marcado por idolatria. O reino do norte é marcado por distanciamento de Deus. O reino do norte é marcado por bezerros de ouro. O reino do norte é marcado por reis injustos. Não houve um rei justo no reino do norte. Distanciamento da palavra de Deus. O meu convite a você essa noite, e eu estou encerrando, semana que vem eu quero continuar com essa palavra, e eu vou falar sobre o motivo do cerco. Por que a cidade foi cercada, por que ela está cercada. Mas enquanto o pastor Antônio sobe para orar, fazer o apelo com você, eu quero trazer uma palavra de encerramento do que eu estou trazendo essa noite.
eu queria que você prestasse muita atenção. Os meninos que estão se movimentando são os meninos da banda. Não se preocupe com eles, olhe para mim. Como é que está o nível da sua vida espiritual? Como é que está o nível do seu mergulhar em Deus? Sabe, amados, a nossa conduta tem sido como a de Salomão. Será que as coisas têm nos desviado de uma comunhão com Deus? As minhas palavras não são para gerar em você um julgamento, mas uma reflexão. Reflexão. Eu tenho aprendido ao longo da minha vida que ninguém tem problema maior do que o de ninguém. Ninguém tem problema maior do que o de ninguém, porque somente eu sei o tamanho da minha dor. Você concorda comigo? Amém? Talvez você olhe para mim e diga: seu problema é tão pequeno. Ele é pequeno para ti, mas eu sei o tamanho da minha dor. E essa noite, Jesus quer fazer com que você compreenda que você não está sozinho, que você pode reescrever a sua história, que você pode aprofundar mais em Deus, ter mais comunhão com Deus. Pastor, deu tudo errado. Amém por isso. Amém porque deu tudo errado. Amém porque deu tudo errado. Pastor, não estou entendendo. Porque se deu tudo errado, há espaço para dar tudo certo. Deus, Ele quer reescrever a história da sua vida. Lucas, aqui dentro tem caneta, me dá uma caneta. Traga aqui, me entrega uma caneta. É uma caneta que eu pedi, né? Então, você pode reescrever a história da sua vida. Basta você entregar a caneta a Deus. Quando você estiver pronto, porque Ele vai entender o seu tempo também. O Espírito Santo está hoje aqui dizendo: ei, o seu tempo chegou. Deixe-me escrever a sua história. Deus quer segurar essa caneta na tua mão, pegar da tua mão e escrever a sua história, uma nova história. Sabe, existe uma canção que diz: uma nova história Deus tem para mim. Aleluia. A cidade pode estar cercada, a fome pode ter chegado, a cabeça da jumenta pode valer 80 ciclos de prata. Isso não importa, porque essa noite Deus está enchendo o meu celeiro. Ele está dizendo amanhã. Ele está dizendo amanhã. Ei, Deus está dizendo amanhã. Alguns não vão crer, mas aqueles que creem verão os celeiros sendo cheios. Os celeiros sendo cheios. Há celeiros sendo cheios aqui essa noite. Há celeiros sendo cheios aqui essa noite. Há celeiros sendo cheios de unção. Há celeiros sendo cheios de poder. Há celeiros sendo cheios de graça. Há celeiros sendo cheios de intimidade. Há celeiros do Senhor. Há celeiros do Senhor. Ei,